Olá, galera! Nós temos aí a nossa quarta apostila da terceira etapa de 2020. Temos aí agora restando poucas atividades para a gente poder terminar o nosso ano letivo e o conteúdo dessa apostila é sobre média aritmética simples e média aritmética ponderada. É um conteúdo que não é difícil, é bem fácil, né? E ele é muito importante. A gente usa muito esse conteúdo no nosso dia a dia. Inclusive, nós vamos utilizá-lo agora, né? No final do ano, quando a gente vai precisar ter uma média, né? Mínima, para que seja dada uma nota para vocês, né? Então, quer dizer, todo ano a gente faz uma média para poder dar uma nota final para vocês, uma nota anual. Então, nós temos nota, né, bimestral, nós temos nota semestral, nós temos notas anuais, enfim. Então, quer dizer, isso é muito utilizado no nosso dia a dia. A gente até utiliza em algumas outras situações e a gente não percebe, como é o exemplo que foi dado aí, né? Rachando a conta, né? Então, são 3 amigos, né? Ou melhor, 4 amigos, né? O Pedro, o Luiz, Renato e o Heitor. E eles vão... eles resolvem comemorar a promoção do amigo. Que promoção é essa? Uma promoção no trabalho, né? Ele estava num cargo e aí, né, ele agora faz uma outra coisa, né? Que às vezes a promoção do amigo, né? A pessoa pode ficar, ué, que promoção é essa? Ele foi promovido no trabalho, né? Então ele vai passar a exercer uma outra função melhor do que a que ele exercia, tá? Bem, e aí na sexta-feira os 4 foram ao bar perto do trabalho e pediram várias rodadas de chopp. Lembrando que Pedro, Luiz, Renato e Heitor são maiores de idade, ok? Bebidas, né, alcoólicas, chopp é alcoólico, ele é vendido para quem tem mais de 18 anos, tá? Então, se você for num lugar e pedir uma bebida, se as pessoas desse estabelecimento forem pessoas corretas, estiverem dentro da lei, ela vai te pedir, né, uma identidade, uma carteira de identidade, para que prove que a pessoa tenha mais que 18 anos, ok? Isso vale não só para bar, mas tem estabelecimentos comerciais. O certo é não vender bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Bem, mas é assim, é um exemplo, né, que para o entendimento de vocês, para o dia a dia. É uma coisa que a pessoa às vezes faz, né, e não percebe, né? Então, cada um dos amigos tomou 5 chopes, o outro tomou 6 chopes, o outro tomou 4, o outro tomou 5. E cada chopp custava quanto? R$3. Então, na hora de dividir a conta, o que eles fizeram? Eles pagaram, né? Na hora de ver o que cada um deveria pagar, Heitor sugeriu que, em vez de calcular os valores separados, seria mais fácil dividir a conta igualmente pelos 4. Ou seja, pegar os R$60 e dividir por 4. Né? E aí, cada um pagou R$15. Mas isso foi justo? Né? Essa divisão foi justa? Né? O que acontece? Um tomou mais que o outro, né? Mais chopp do que o outro. Então, o certo era o quê? Pegar 5, multiplicar por 3. Então, a gente descobriria que o Pedro
pagaria R$ 15. O Luiz, que tomou 6 chopes, ele pagaria R$ 18, né? Porque é 6 vezes 3. O Renato pagaria R$ 12, que é 4 vezes 3. E o Heitor pagaria 5 vezes 3, porque ele também, né, tomou 5 chopps, então ele também pagaria R$ 15. Então, na verdade, né, então até na apostila está assim, você não concorda que dividir igualmente não chegou a ser ruim para ninguém, certo, né? Até porque duas pessoas pagaram o valor correto, R$ 15, né? Os valores que cada um pagaria separadamente ficariam bem próximos da proposta da divisão do Heitor, não é mesmo? Sem se dar em conta, o que os 4 amigos fizeram foi calcular uma média dos valores a serem pagos. Assim, o valor que cada um pagou foi bem próximo ao que caberia a cada rapaz. Então, essa aí, na verdade, né, foi uma média, né? Eles pegaram os 60, né, e dividiu por 4, né, 4 pessoas. Beleza. Você sabe o que é média aritmética? Existem vários tipos de média, como, por exemplo, a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica. Em nossa disciplina, você aprenderá a média aritmética, que é a mais comum. A média harmônica, geralmente, gente, ela é utilizada para quem estuda música. A média geométrica, ela é muito utilizada na parte de engenharia, tá? E no nosso caso, realmente a média mais utilizada é a média aritmética. E aí elas existem duas, uma simples e a outra que a gente chama de ponderada, tá? A média aritmética é um cálculo que pode ser utilizado para diferentes finalidades. Ela nos indica um valor que representa um conjunto de dados. Por exemplo, digamos que a média de medicamentos vendidos por uma farmácia é de 50 caixas por dia. Isso não quer dizer que todos os dias sejam vendidas 50 caixas. O que esse valor quer dizer é que em cada dia é vendida uma quantidade próxima a 50 caixas. Ou seja, num dia podem ser vendidas 45 caixas. No outro, 55. Num terceiro dia, 49. E aí, assim por diante. Então, 49, 52, 45 são valores próximos a 50, tá? Existem 2 tipos, né? Então, como eu falei, a simples e a ponderada. A simples, ela está presente no nosso dia a dia e é comum, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, e é comum vermos em jornais e revistas em dados estatísticos, como a média da expectativa de vida da população brasileira, dados sobre a economia com as médias de salários dos brasileiros, a média de gols de times do Campeonato Brasileiro. Outra média importante da vida atualmente é a média de suas notas no final deste curso. Não é verdade? Então foi aquilo que eu falei para vocês, né? Qual é a média de gols do seu time do coração? Você sabe disso? Qual será a média das suas notas no final do curso de matemática? Então, como que a gente faz para calcular uma média aritmética simples? Então, nós temos aí, olha, suponha que os vigilantes em saúde da sua cidade encontraram várias latas de leite em pó vencidas ao visitarem 5 creches. O número de latas vencidas em cada creche foi 12, 10, 14, 16 e 18.
Ou seja, em uma creche encontraram 12 latas vencidas. Em outra creche encontraram 10 latas de leite vencidos. E assim, né? A outra 14, a outra 16 e a outra 18. Então, como que eu sei, né? A média, né? A quantidade média de latas vencidas, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é somar os números que eu já tenho aí, né? 12 mais 10 mais 14 mais 16 e mais 18. Ou seja, a soma desses valores vai dar 70. Agora, divida o total pela quantidade de valores do conjunto de latas. Ou seja, foram quantas creches? Não foram 5? Então, eu tenho que pegar esses 70 e dividir por 5 creches, tá? Esses 5 são conjuntos de latas. Muito bem. Então, a quantidade que foi aí de média de latas vencidas foi 14, tá? E isso aí é o quê? Né? Observe que o 14, ele é próximo a 12, a 10, a 16, a 18, é uma média, né? É quando você não vai dizer um valor, nesse caso aqui, não é um valor exato, é um valor aproximado, né? Quer dizer, em média, nessas 5 creches, quantas latas foram encontradas vencidas? A média foi 14, tá? Então, eu vou somar a quantidade de números que eu tenho e essa soma eu vou dividir pela quantidade de valores. Então, por exemplo, eu tenho aí 12 mais 10 mais 14 mais 16 mais 18. Quantos números tem aí? 5. O 12 é 1, o 10, 2, 14 é o 3, o 16 é o 4 e o 18 é o 5. Ok? Vou fazer um primeiro exemplo aí com vocês.